E aí pessoal, tudo bom? A gente está aqui trabalhando numa sequência de vídeos bem interessantes para você que nos acompanha no YouTube. Estamos de volta, dessa vez para trazer entretenimento e tirar suas dúvidas. Então fica ligado que agora é o Vilas. Dentre os mais variados temas, hoje nós vamos trazer informação. Quais os trâmites legais para a construção de uma obra? Isso é uma dúvida frequente entre estudantes, nós profissionais e principalmente clientes. Hoje a gente vai bater um papo, esclarecer essas dúvidas e deixar para você essa informação. Vem conosco, vem servi-las. Meu nome é Renata. Meu nome é Alcélio e hoje a gente vai falar sobre um questionamento que muita gente tem na hora de construir, que é como prosseguir nos trâmites legais até chegar na construção de fato. Então eu vou falar um pouco a vocês do início, de como começa todo o processo criativo e processo de ir atrás das documentações necessárias, né? Dos trâmites, como a gente fala, trâmites legais. O início de um projeto nada mais é do que o sonho do cliente em construir ou reformar. E isso vai da demanda que ele tem. Então, às vezes é uma clínica, às vezes é uma casa ou uma construção do zero, como a gente fala quando você compra um terreno e começa aquela construção do zero, ou uma reforma da sua casa, do seu apartamento, enfim. Inicialmente você tem que ter esse desejo, né? E aí procura-se, de fato, o primeiro passo é contratar um arquiteto ou um escritório de arquitetura. O escritório de arquitetura é o responsável por toda a parte de projeto e de estruturação desse sonho, materialização do sonho do cliente em um projeto para se tornar legal, porque até a fase de projeto, a documentação, né, sem a documentação que a gente fala, que é a parte do alvará que você tira na prefeitura, o projeto ainda é só sonho, né, sendo materializado. Então começa-se com um projeto de arquitetura, que nada mais é quando você contrata um escritório, um arquiteto que você conhece, que você goste. A gente já falou disso aqui nos nossos vídeos, então quem tiver interesse, procura na nossa listagem, que a gente já falou de como procurar um escritório de arquitetura. Muitas vezes é por afinidade, por você gostar do trabalho daquela pessoa. Mas contratando o projeto, contratando o escritório, esse arquiteto é o responsável por fazer toda a parte de projeto. E esse projeto precisa de estruturas de normas, né? Normas de um código de obras, que na verdade toda prefeitura tem esse código de obras, na verdade. E aí o arquiteto ele tem que estudar. Então, se ele for fazer um projeto aqui em Campina, que é a cidade onde a gente mais atua, a gente tem que saber todos os recursos, todas as normas e diretrizes que aquele código nos norteia. Então, se a gente for trabalhar em outra cidade do Brasil ou do mundo, enfim, a gente tem que estar de acordo com o código de obra daquela localidade. Então, quando você contrata o arquiteto, vamos voltar aos passos, né? Contratou o arquiteto sabe o local da obra, vai na prefeitura, pede as informações necessárias do código de obra, visita o local da obra, né? Que vai ser o terreno ou a reforma, se for uma casa, um apartamento, enfim, e começa a fazer o projeto de acordo com os sonhos e as necessidades daquele cliente. Feito isso, quando necessário, né, isso vai de cada arquiteto, saber quando necessário pedir. Se for um terreno ou uma reforma do zero, a gente tem que pedir, solicitar ao proprietário que nos passe uma topografia, porque a gente vai saber de fato os níveis, né, do terreno, que às vezes você olha para o terreno e pensa que ele é plano, mas sempre existe uma declividade, uma clive ou um declive naquele terreno. Então a gente sempre pede para o cliente solicitar uma topografia. Feito isso, é idealizado o projeto de acordo com as normas. O cliente aprovando o projeto, aprovando as fachadas, aprovando todo o desenho técnico, a gente tira a RRT de projeto. A RRT nada mais é do que um documento que o arquiteto se responsabiliza, tá? RRT, Registro de Responsabilidade Técnica,
E aí o arquiteto com esse documento está se responsabilizando por aquele projeto. Então a gente é responsável por ele por 25 anos. Então não é uma coisa que qualquer um pode tirar, só o arquiteto que é registrado no CAU que pode tirar isso, tá? E aí é um resguardo também, além do arquiteto, porque ele está sendo responsável e está assinando aquele projeto, é um resguardo também para o cliente. Então, feito isso, é passado toda, né, Renata? Toda essa burocracia para a prefeitura. Lembrando que cada prefeitura também ele pede a sequência de documentos. Muitas vezes vai alvará do arquiteto também, vai RRT, vai um número de cópias que a prefeitura pede, às vezes são 4, às vezes são 5, dependendo do projeto. Se for projeto de clínica, também é preciso que tenha outros profissionais envolvidos após o término do projeto de arquitetura. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse processo de saída do escritório, Renata vai falar um pouquinho mais sobre, né, os alvarás e tudo mais. Exato. Então, após esse processo do projeto de arquitetura, nós vamos para uma segunda etapa. Esse projeto foi aprovado pelo cliente, esse projeto está devidamente habilitado pelo profissional que desenvolveu o projeto. E aí, nós vamos agora para o nosso parceiro, a parte de engenharia civil. A engenharia civil ela vai desenvolver um projeto de estrutura em cima do projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico está respeitando todas as leis, todas as normas de recuos, alturas, assim como o Alcélio falou. E aí vem o projeto de engenharia. O projeto de engenharia vai desenvolver a quantidade de pilares, a estrutura, como vai se comportar a parte civil, digamos, da obra, certo? Então, assim como o projeto arquitetônico, ele tem que estar com um profissional devidamente habilitado, o projeto de estrutura também, ele tem que estar habilitado um engenheiro civil, e esse engenheiro civil ele vai tirar a RT, que é também o termo de responsabilidade junto ao CREA. Esse profissional tem que estar habilitado junto ao CREA, e após isso, após os 2 projetos estarem concluídos, uma observação, trata-se de uma edificação ou de uma reforma de pequeno porte simples, e também variando de prefeitura para prefeitura, certo? Que cada prefeitura, cada município possui o seu código de obras. Então, feito isso, vai dar a entrada no alvará. E o que é esse alvará de construção? O alvará de construção nada mais é do que o sinal verde, que o seu projeto está devidamente legal. Ele pode ser construído porque ele possui responsabilidade técnica de um projeto, que é o arquiteto, e ninguém mais pode fazer isso, e ele possui responsabilidade técnica da estrutura, que ninguém também pode fazer além do engenheiro civil, certo? Com exceções de outros projetos, que nós chamamos de projetos complementares. Então, o que são esses projetos complementares? Esses projetos complementares nada mais é do que projetos de elétrica, hidráulica. Isso vai depender do porte da edificação, certo? Existem também projetos que a gente chama de subtipos de alvarás, que são aqueles de bombeiros, iluminação pública. Então, tudo isso vai depender do tipo de projeto, tá? O alvará de construção é aquele que requer o projeto de arquitetura e o projeto estrutural. Chegando na prefeitura, vai para análise. Esse projeto está ok, então significa dizer que o cliente, assim como os profissionais, estão aptos a colocar as mãos na obra. Esse alvará, ele possui um período, tá? Geralmente, vamos dar um exemplo prático aqui. Geralmente há uma residência de um porte de 200 metros quadrados. Vai ter um alvará de construção com 8 meses para ser feita essa construção. Caso essa construção, essa reforma, seja o que for, precise de mais tempo, então é necessário que venha um novo alvará ou uma solicitação junto, geralmente às secretarias de obras ou de planejamento de cada cidade. No nosso caso aqui em Campina Grande é a Secretaria de Obras, um novo alvará, né, ou uma nova solicitação para adiar um pouco mais esse tempo, ok? Então, feito isso, o alvará está apto, os profissionais estão aptos, esses profissionais precisam, como a Alcélio disse, são 25 anos, precisam acompanhar essa obra. Então tá aí a importância também do acompanhamento, a gente também já falou isso em vídeos anteriores, né? A importância do profissional acompanhar a obra. E
A obra está pronta, foi construída durante o tempo necessário e está pronta. Para isso, existem outros subtipos de alvará, que é o habite-se. O que é o habite-se? O habite-se é um documento que a prefeitura, junto com o alvará de construção ou alvará de reforma, seja qual for, ele está apto a habitar a residência ou a casa que foi reformada ou a clínica, enfim. Nada mais é do que você construiu a edificação e essa edificação acompanhou todas as normas, todas as técnicas necessárias para que possa ser habitada. Então o habite-se, ele é, digamos, a etapa final, né, na parte de, digamos assim, de arquitetura e engenharia, para que o proprietário entre na sua residência. Então vamos lá, a gente vai resumir para vocês aqui tudo que a gente explicou no vídeo em sequência. O primeiro passo é contratar o arquiteto, como a gente falou, o escritório, onde ele vai ser responsável por todo o estudo das burocracias ou das normas técnicas para a realização do projeto. Feito isso, ele vai te dar o RRT e toda a documentação necessária que a prefeitura exige, tá? Feito isso, passa-se para a parte de engenharia. E aí o engenheiro, em cima do projeto arquitetônico, vai desenvolver também todo o projeto estrutural e a RT, certo? Essa RT, ambas vão para um setor, geralmente Secretaria de Obras, para dar entrada no alvará de construção. O projeto está todo em ordem, dentro de todas as normas, o alvará de construção dá sinal verde. E aí nós partimos para a construção. Na construção, existe o período de construção e o acompanhamento desses profissionais, tá? Depois da conclusão do acompanhamento desses profissionais, nós vamos dar entrada no habite-se, que é a parte final, onde foi dado sinal verde e toda a casa, a residência está pronta para ser habitada. Pessoal, a gente espera que esse vídeo tenha sido válido para você que tem esse tipo de dúvida. Para quem tem mais dúvida, você que é leigo no assunto ou estudante de arquitetura, que quer que a gente fale sobre algum assunto em particular, deixa seu comentário aqui que a gente em breve te responde, tá ok? Então, até mais! Então, pessoal, também vale a pena lembrar que vão existir novos quadros, a gente vem aí estudando novas curiosidades para trazer novidades bem legais para vocês. Do mundo da arquitetura, obras prontas, feedback de cliente, entre outros. Então fiquem ligados. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho, deixa o seu comentário e vem conosco. Vilas!